Olá, tudo bem? Eu hoje quero começar por vos falar deste livro, Como Morrem as Democracias. Porquê é que eu resolvi trazer este livro logo no início deste vídeo? Porque Portugal vai às eleições no próximo domingo e aquilo por que Portugal passa neste momento tem muito a ver com o tema deste livro, como o que trata este livro. Este livro demonstra de forma clara como é possível usar a democracia contra ela mesma, como é possível usar as fragilidades da democracia para miná-la e, a partir dela, criar-se um regime totalitário, impor-se uma ditadura e até ditaduras sanguinárias, como, por exemplo, que aconteceu na Alemanha. Um dos exemplos aqui, por exemplo, acredito que muitos conhecerão, Hitler chegou ao poder através de um processo democrático. O Hitler foi eleito em 1933 e, uma vez no poder, o que é que ele fez? Eliminou a democracia por dentro, se impôs ao regime e, a partir daí, toda a gente sabe o que foi o regime nazista. Todo o problema o mal que ele causou não só aos alemães, mas ao mundo com as suas políticas. Portanto, este livro trata exatamente disso. E uma das frases que consta desse livro, que eu passei a adotar para mim, é que não se pode ser tolerante com os intolerantes. O que é que isto quer dizer? Nós não podemos admitir que partidos políticos claramente de perfil autoritário e pessoas com perfil claramente autoritários, que é sabido que, uma vez chegados no poder, eles vão tentar destruir a democracia porque eles não acreditam na democracia. Tudo aquilo que eles defendem, basta ver, por exemplo, no caso de Portugal, o Chega defende as pessoas ligadas ao Chega, são pessoas que abertamente, muitas delas, se mostram como fascistas. Repara, já aconteceu de manifestações do Chega de pessoas fazendo saudação nazista. Portanto, é evidente que o que está ali é um partido de perfil autoritário que não deveria ter sido admitido sequer a sua Constituição. Mas você vai dizer, mal, mas na democracia é absurdo, todas as pessoas têm que ter voz. Mas a questão é exatamente essa. Não se pode ser tolerantes com intolerantes. Nós não podemos admitir que possa fazer parte do jogo democrático um partido que, uma vez chegado ao poder, o que ele vai tentar fazer é minar a democracia por dentro, é acabar com a democracia. É um partido que não acredita. Então, se ele não acredita na democracia, não faz sentido aceitar que ele possa participar do jogo democrático. Portugal abriu essa brecha. Não foi só Portugal. Outros países fizeram o mesmo. E foi um erro muito grande. Veja os Estados Unidos, que é um exemplo, sempre foi apontado como um exemplo de democracia. O Trump, quando perdeu as eleições, até hoje não reconheceu a derrota e tentou sempre, tentou um golpe de Estado e, curiosamente, os Estados Unidos, que toda a gente achava que era um sistema que estava imune a esse problema, que tinha uma democracia muito sólida, não tem sabido lidar com isso. Como é que é possível? O Trump está agora a se preparar para concorrer a uma próxima eleição, sendo que ele tentou dar um golpe de Estado. Aí ficou evidente. Ninguém pode negar que aquilo que se passou em 6 de janeiro nos Estados Unidos, depois das eleições, não foi uma tentativa de golpe de Estado falhada. Felizmente o Brasil tem uma coisa chamada Tribunal Superior Eleitoral que conseguiu evitar que o mesmo acontecesse no Brasil. Tal como nos Estados Unidos, Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, basicamente tentou desde que chegou ao poder. Ele abdicou de exercer o poder para se dedicar a toda uma campanha no sentido de impor um regime totalitário no Brasil. Aliás, há vídeos dele onde ele diz claramente coisas como o maior erro do regime militar foi não ter matado 30 mil, que as situações do Brasil não se resolvem em democracia, tem que ser através de um regime totalitário. E
chegou ao poder e tentou, então, dar um golpe de Estado. Felizmente, a justiça no Brasil tem-se mostrado muito melhor que a americana. Nós que tanto gostamos de pôr os Estados Unidos lá em cima e nos rebaixar, nesse caso, claramente estamos bem acima dos americanos. Muitas pessoas que participaram diretamente do golpe já estão presas, estão a ser julgadas e a apanhar penas bastante pesadas. E ainda bem que é assim, porque deve servir como exemplo. Estão pessoas a apanhar até 17 anos de cadeia. O que quer dizer que, quando chegar a vez do Bolsonaro, com tudo aquilo que já se sabe da sua liderança nesse golpe, a pena para ele será bem mais pesada. Então, o Brasil, apesar de ter admitido que uma pessoa como ele tivesse chegado ao poder, que já foi um erro admitir que ele estando no Parlamento, dizendo as coisas que ele disse, como por exemplo quando foi o impeachment de Dilma Rousseff, dizer que estava a votar em memória de Brilhante Ustra, sendo que Brilhante Ustra foi um torturador militar que torturou, por exemplo, a Dilma Rousseff, que ele que até disse que o Brilhante Ustra, que foi o terror de Dilma Rousseff. Repare, essa pessoa, só por isto, não poderia ter continuado no Parlamento. Deveria ter sido expulsa. Porque como é que se pode, em democracia, admitir que uma pessoa que faz campanha, que defende um regime totalitário antidemocrático, possa participar do jogo democrático como se democrático fosse, e claramente não é. Foi uma brecha que se abriu. Felizmente, isto está sendo parcialmente resolvido, porque no Parlamento tem lá muitos seguidores do Bolsonaro que continuam a defender isso e continuam fazendo parte do Parlamento, tanto do Senado como da Câmara de Deputados, o que não deveria ser permitido, mas isso está a ser permitido. Portugal, agora voltando ao tema, no domingo vai estar numa encruzilhada em que ele vai ter que optar por um dos dois caminhos. E existe um forte risco de ele ir para um caminho errado. E qual é esse caminho errado? O PSD, hoje, claramente, deixou de ser um partido de centro-esquerda. Hoje é claramente um partido de direita e que está a cair no mesmo erro que caiu o CDS, que levou à sua extinção. O CDS virou tanto a direita, que, a dada altura, até a Freitas de Amaral, que foi um dos seus fundadores, deixou de se rever em tudo aquilo que o partido defendia e sai do partido. E quando ele sai do partido, ele não vai sequer para o PSD, que era o partido natural, digamos assim, que mais próximo dele. Porque ele já percebeu que o PSD ia pelo mesmo caminho. Para onde é que ele vai? Ele vai para o Partido Socialista, que, sendo hoje um partido muito menos à esquerda do que era no passado, ainda podemos dizer que hoje o Partido Socialista é um partido de centro-esquerda. Porque hoje a esquerda no Brasil, a esquerda pura, está representada apenas pelos comunistas e pelo Bloco de Esquerda. O PS hoje é muito mais um partido de centro-esquerda do que um partido de esquerda como era no passado. Algumas pessoas não concordarão comigo, mas esse é o meu ponto de vista. O PS é hoje um partido não de esquerda, mas de centro-esquerda. Mas o PSD está indo pela essa extrema direita. E, tal como o CDS, o que é que ocorreu? Com o surgimento do Chega, as pessoas que estavam no CDS, o CDS começou a atrair essa extrema-direita, que uma vez criado o Chega, elas já não precisam do CDS para nada. Elas já têm um partido que nasce, basicamente, defendendo tudo aquilo em que elas acreditavam. Com isso, o CDS pura e simplesmente implodiu. O PSD parece que achar que isso que aconteceu com o CDS é uma boa ideia e está a ir pelo mesmo caminho. Agora, nas próximas eleições pode acontecer, em caso de vitória do PSD, com maioria simples, e que não tenha condições de formar governo sozinho, muito provavelmente irá pedir o apoio do Chega e do Iniciativa Liberal, que para mim a Iniciativa Liberal não é muito diferente do Chega. O Iniciativa Liberal é aquilo que eu chamo uma extrema-direita engravatada e que come comida gourmet. É basicamente isso que eu vejo. Eles se dizem como liberais, que liberais não são. Eles são reacionários mesmo.
só que se apresentam como uma, digamos, uma extrema-direita limpinha, que fala bem, não, sem ter todo aquele histrionismo dessa extrema direita radical ligado a André Ventura e por aí fora. Portanto, eles apresentam-se um bocado como isto, como uma extrema-direita que quer parecer uma direita comportada, que não é. Então o PSD corre o risco de se ligar a essa gente. E se ligar-se a essa gente, podem ter certeza. Elas vão minar todo o sistema por dentro. Vão levar mais rapidamente a extinção do PSD ou a transformação do PSD num pequeno partido e vamos passar a ter o Chega como sendo o grande rival, o grande adversário. Um bocado como acontece no Brasil hoje com o bolsonarismo e o Lula. Tem o Lula que representa a democracia, o centro-esquerda, o PT claramente também não é um partido de esquerda, é um partido de centro-esquerda, mas que representa hoje a ala democrática dentro do Brasil. E o bolsonarismo representa a extrema-direita reacionária. E se Portugal for por esse caminho, corre o risco de ter no Chega um reflexo do bolsonarismo e do trumpismo nos Estados Unidos, por exemplo, e o Partido Socialista passará a ser, acompanhado de alguns partidos bem mais pequenos, com muito menos voz, como é o caso do Partido Comunista, como é o caso do Bloco de Esquerda, que, devido ao seu reduzido tamanho, em pouco poderão contribuir para evitar não esse extremismo, porque não se pode falar em dois blocos extremos, não. Tem um bloco extremista que defende regimes totalitários e radicais e tem o bloco que defende a democracia que é aquilo que se passa hoje no Brasil, é aquilo que se passa hoje nos Estados Unidos e é aquilo que corre o risco de se passar em Portugal. Mas vocês dirão, bom, e se o PSD ganhar com maioria absoluta, o que é muito pouco provável, ou conseguir formar governo, ainda com um governo minoritário, sem o apoio do Chega, o que eu também acho muito improvável, porque já se sabe que esse tipo de governos tem tendência para durar muito pouco tempo. Portanto, eles vão procurar apoio e vão procurar apoio não entre os democratas, como é o caso do Partido Socialista, por exemplo, mas nessa extrema-direita. Eu tenho a certeza absoluta que, se em caso de vitória do PSD, é isso que vai acontecer. Então, qual é o risco que eu vejo? O risco que eu vejo está, sobretudo, numa proposta que tem sido a grande arma do PSD, e eu não digo AD, digo mesmo PSD, porque o CDS não tem nenhuma expressão nessa coligação. O PSD está com essa proposta do voucher. E essa proposta é uma proposta extremamente perigosa, porque ela é sedutora. É sedutora porquê? Porque Portugal hoje tem a necessidade realmente de um programa como esse dos vouchers para resolver o grave problema dos atrasos nas consultas. E então é importante, seria importante essa questão do voucher, desde que acompanhado por um programa de forte investimento na saúde, de forma que no futuro todos os portugueses pudessem ter os mesmos cuidados de saúde. Assim, eu entendo que a saúde é um bem essencial. É um bem que não pode ser tratado como algo que só acessível a quem tem como pagar por aquilo. Por isso, trata-se de vida. E vida não pode ser tratada dessa maneira. A saúde não pode ser tratada dessa maneira. Então eu entendo que o Estado tem sim a obrigação de garantir que todos os cidadãos, independentemente da sua capacidade financeira, de ter o melhor cuidado de saúde que a tecnologia, que a ciência puder dar. Nenhum português, por mais pobre que seja, pode ficar impedido de ter o cuidado de saúde que o bilionário, o homem mais rico do mundo, possa ter pelo simples facto de não ter capacidade financeira. Porque a saúde, para mim, é um direito absoluto, porque se trata do direito à vida, o direito da pessoa
se manter vivo e saudável. Então, se houvesse um programa que dissesse, meus amigos, o voucher é um programa para resolver um problema de curto prazo imediato. O futuro que nós pretendemos é este. É termos um sistema de saúde que funciona, um sistema de saúde que garante a todos o melhor possível para todos os cidadãos. Eu estaria 100% de acordo. Só que não é isso. O que está sendo proposto é uma ideia de voucher que, da forma que está feito, basicamente o que vai fazer é acabar com o Sistema Nacional de Saúde. No curto prazo, vai ser excelente. Provavelmente para a minha geração e para a geração das pessoas mais velhas do que eu, será excelente. Porquê? Porque ela vai resolver o problema imediato, vai resolver o problema das filas nos hospitais, o problema é para as futuras gerações. E em política acontece essa coisa muito curiosa. Sempre que uma medida que é feita hoje, o reflexo imediato até é positivo e o aspecto negativo vem muito mais atrás, as pessoas têm dificuldade em ver isso. O que elas veem, não, isto está dando certo, isto está a resultar muito bem, as filas nos hospitais estão a ser reduzidas, os hospitais estão a funcionar melhor. O problema é o seguinte, quando as máquinas que os hospitais atuais têm começarem a variar, e em vez de ser substituídas, forem optar por imprimir mais vouchers para as pessoas e hospitais privados, quando os hospitais começarem a precisar de obras, precisar de investimentos, e o Estado achar que é a melhor ideia, pura e simplesmente, fechar os hospitais públicos e aumentar o número de vouchers para as pessoas, com o tempo vai acontecer que nós vamos passar a estar na mão da iniciativa privada. Basicamente vai acontecer o que já ocorre hoje nos Estados Unidos, que sendo a nação mais rica do mundo, pessoas de classe média têm pânico de ficarem doentes. Uma pessoa nos Estados Unidos que fica doente, com certeza, se você já deve ter ouvido falar disso, mas não é só ouvir falar. Existem vídeos na internet que mostram isso. Existe, por exemplo, um vídeo na internet de Michael Moore que ele mostra isso de forma muito clara, que mesmo a classe média e uma classe média que tem recursos suficientes, eles têm medo de pura e simplesmente ir à falência apenas por ter uma doença que os leva a ficar alguns dias no hospital. É muito fácil uma pessoa ir parar um hospital nos Estados Unidos, fica lá, por exemplo, uma semana e sair de lá com uma dívida de 50, 60, 100 mil dólares e até mais. E se algo parecido com isso acontecer em Portugal, o que vai acontecer é que as pessoas que hoje acham que essa ideia do voucher é muito boa, vão perceber que cometeram um erro muito grave. Mas vocês querem outro exemplo? Agora não na saúde, mas na economia. No Chile de Pinochet, durante anos, foi apresentado como um exemplo do liberalismo que deu certo. O que é que foi feito lá? Convenceu-se as pessoas que era muito boa ideia, elas iam passar a ter mais dinheiro no bolso se mudasse o sistema, por exemplo, das pensões. As empresas deixariam de ter a sua contribuição para o sistema de pensões no Chile, era só o particular que passaria a ter o seu próprio sistema. Ele ia depositar, o dinheiro dele no banco era o dinheiro dele, era uma economia dele, e isso de repente parece muito boa ideia. Curiosamente, uma ideia que também tem surgido no atual PSD. Qual foi o resultado disso? E o resultado que só surgiu cerca de 30 anos depois dessa política ter sido feita. Quando as pessoas que acharam que isso era boa ideia começaram a se reformar. Elas descobriram que pura e simplesmente não podiam se reformar. Porque a renda que elas tinham ter com a reforma era muito, em alguns casos, era muito mais baixo que o salário mínimo. Mas não só isso. Como o que elas iam receber era em função da poupança que elas mesmo fizeram para o sistema, quando esse dinheiro acabasse, acabou. Agora não tem dinheiro absolutamente nenhum. O dinheiro acabou. Ponto final. É isto que esse sistema leva. Ou seja, se nós acharmos que é uma boa ideia esse sistema do voucher, vai-nos parecer uma excelente ideia durante um período de tempo. O problema vai ser para as futuras gerações. Quando as futuras gerações chegarem na vez dela,
de começarem a ter que recorrer aos hospitais e descobrir que o Estado já não tem dinheiro suficiente para lhes dar os vouchers, que o preço da saúde subiu de tal forma porque os particulares, agora sabendo que não têm a concorrência do sistema público, podem praticar os preços que bem entender, porque são só eles que estão no mercado, o que vai acontecer é que o Estado vai deixar de imprimir vouchers, ou pelo menos vai reduzir cada vez mais. Se o voucher não dá a altura de 100%, depois vai passar a ser 60%, depois vai passar a ser 50%, até que vai dizer que em certos casos não há lugar a voucher. Há aquelas doenças que são muito caras, tratamentos muito caros, nós só podemos contribuir com 10, 20%, e se você não tem dinheiro para pagar o resto, paciência, problema seu. Foi você que aceitou o voucher há 30 anos atrás, há 20, 30 anos atrás, você aceitou. Basicamente é disto que estamos a falar. É um risco muito grande, demasiado grande, para as pessoas não ponderarem muito sobre isto. É isto que vai estar em jogo em Portugal. E há outra coisa que eu quero vos dizer. A grande maioria das pessoas que votam no Chega não sabem que elas não são do Chega. Elas, o que acontece é que essas pessoas têm uma técnica de comunicações extremamente eficaz. Elas basicamente dizem às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Quem é que não vai num café conversar com uma pessoa e ouve: os políticos são todos iguais, os políticos são todos corruptos? Ora, se eu for para a televisão, se eu começar a falar para as pessoas esse tipo de linguagem, os políticos são todos iguais, os políticos são todos corruptos. Ah, sim, mas você não está a fazer política. Não, eu não sou político. Eu venho de fora da política, eu vou para a política para combater esses corruptos. Só que vejam o que aconteceu com os outros que seguiram o mesmo caminho. Se demonstrou que eles eram imensamente mais corruptos do que aqueles que eles acusavam como corruptos. E outra coisa, nenhum deles implementa absolutamente nada daquilo que eles dizem que irão fazer chegar ao poder. Ou, quando muito, até começam a fazer aquilo que as pessoas querem, as pessoas ficam todos contentes, eles afinal fazem aquilo que nós queremos, eles conseguem aquilo que eles têm que impor o regime totalitário. Trump tentou isso nos Estados Unidos, Bolsonaro tentou isso no Brasil, e podem ter a certeza, Portugal não está acima desses países. A democracia nos Estados Unidos tem mais de 200 anos. Portanto, se nos Estados Unidos a democracia esteve em risco, como esteve, vocês acham mesmo que Portugal não corre o risco? Bom, veja o caso da Hungria. Nem sequer é questão da União Europeia, porque a União, no tempo da CEE, um país não democrático não tinha acesso à União Europeia. Portugal só pôde pedir adesão à CEE quando se transformou no regime democrático. A mesma coisa com a Grécia, a mesma coisa com a Espanha. Hoje em dia nós temos a Hungria, que claramente não é um país democrático. A própria Polónia não se pode ser usada como exemplo de democracia. Portanto, hoje nem sequer a União Europeia é um garante de que Portugal estará imune a um ataque da extrema-direita, está imune a se transformar novamente numa ditadura. O risco é real. Não há nisto nenhum exagero. Isto já aconteceu no passado. Eu volto a chamar a atenção. Hitler chegou ao poder através de um processo democrático. E o que é que permitiu que Hitler chegasse ao poder? Foi basicamente a crise de 29 e a Grande Depressão. Foi o estado de carência das pessoas que chegou a tal nível que, de repente, se tornou demasiado sedutor. As palavras do Hitler se tornaram demasiadamente sedutoras. As pessoas acharam que era uma boa ideia ter uma pessoa que se apresentava na política como a antítese de tudo aquilo que elas deixaram de acreditar. Portanto, a democracia está a caminhar, está a cometer os mesmos erros que cometeram no passado. E isso é muito estranho. É muito estranho como o ser humano adora cair sempre no mesmo erro. Isto acontece, a história se repete tantas vezes.
e de uma forma que não se compreende. Porque não estamos a falar de um passado que já se perdeu na memória. Não! Estamos a falar de um passado 50, 60, 70 anos atrás. No caso de Portugal, 40 anos atrás, 45 anos atrás. Estamos a falar de um passado muito recente. Muita gente, que, como é o meu caso, por exemplo, embora quando foi o 25 de Abril eu era um mero adolescente, mas eu conhecia o regime anterior. Aquilo não era bom. Portugal era um país extremamente atrasado. Portugal era um país miserável. Portugal hoje é infinitamente melhor. Eu tenho dito muitas vezes, às vezes tento transmitir para os meus filhos a imagem do que era Portugal naquele tempo. De quão dura era a vida naquele tempo. E a impressão que eu tenho é que eu estou a falar de um passado do século XIX. Porque eles ficam a olhar para mim com aquela expressão de como se eu estivesse a ler um livro de história da escola em que se fala de civilizações do passado. Não, isto foi num passado muito recente. É isto que está em risco. Eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Eu acho extremamente importante que você partilhe esses vídeos, que assista esse vídeo, que partilhe esses vídeos, que faça com que este vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis, sobretudo a pessoas que dizem que vão votar no Chega e que são infinitamente melhores do que o Chega. Elas não sabem que não são do Chega. Elas acham que são do Chega. Eu tenho amigos. Um amigo em particular que disse-me recentemente que iria votar no Chega e eu não quis polemizar com ele, até porque achei que era desnecessário entrar nesse tipo de... Porque às vezes as pessoas até podem se dizer, não é o caso, porque até nisso ele não é do Chega. É uma pessoa extremamente tolerante, é uma pessoa com quem você pode discordar livremente. Ele não tem nada a ver com o Chega. E quando ele disse que ia votar no Chega, eu senti uma tristeza tão grande. Como é possível que essa pessoa, que claramente não tem nada a ver, é uma pessoa infinitamente melhor que o André Ventura, é infinitamente melhor que toda aquela corja que anda em volta desse partido. Como é que ele pode achar? E basicamente porquê? Porque ele também se deixou seduzir por essa ideia que todo político é ladrão. E sabem que mais? Foram mesmo os partidos de democratas que levaram a isso, porque elas de facto descuraram o povo. Os partidos democráticos, a própria União Europeia, é muito hábil, muito célere a resolver problemas, como por exemplo, quando foi agora recentemente a crise do sistema financeiro. Mário Draghi resolveu o problema da crise europeia basicamente assim. Quando se achava que não, que isto não funcionava, emitir dinheiro não funciona. Funciona! A prova é que num dia, Passos Coelho falava da crise do sistema financeiro, falava da crise que se atravessava, e no dia seguinte o que é que ele diz? Os cofres estão cheios. E estavam mesmo cheios. Basicamente o que o Mário Draghi fez foi dizer, meus amigos, está numa reunião de ministros, vai com a lista de cada país, quanto cada país estaria obrigado a pedir empréstimo ao Banco Central, o saldo foi colocado na conta de cada país, ou seja, aquela história de que dinheiro não nasce em árvore, de facto não nasce, porque a árvore demora muito mais tempo, é preciso plantar, é preciso dar crescer, é preciso dar frutos, e no caso do dinheiro é assim, é literalmente assim. Mário Draghi pura e simplesmente se limitou a meter saldo nas contas dos países, obrigá-los a pedir, a usar esse dinheiro para salvar o sistema financeiro, porque se não salvasse, como era juros negativos, basicamente o que ia acontecer é que esse dinheiro ia acabar aos poucos pelos juros. Eu cheguei a ler que Portugal chegou a estar a pagar qualquer coisa como 400 milhões de euros por ano só pelo facto de ter dinheiro no Banco Central. Ou seja, ao fazer isso, o Mário Draghi faz o quê? Obriga mesmo os países a usar esse dinheiro para salvar o sistema financeiro. Então eu pergunto, se é possível fazer isso para salvar o sistema financeiro de um colapso, porquê que não é possível fazer isso para um grande programa a nível europeu, ou no caso de Portugal, até um programa nacional, de dizer assim, nós vamos
criar um programa, não de governo, mas um programa de Estado em que todos os partidos percebam a importância de criar um sistema nacional de saúde sólido, um sistema de educação sólido, um sistema de educação de alta qualidade, um sistema de saúde de alta qualidade, de forma que, e sim, um processo que esteja, nem que tenha que se pôr na Constituição, a obrigar todos os partidos a ter um programa de aumento do salário mínimo sempre acima da inflação, de forma a garantir que num futuro mais ou menos distante, mas num futuro previsível, num futuro que não seja aquela coisa de futuro, que é aquele futuro que parece o arco-íris, que a pessoa está sempre atrás, ou do horizonte, que ele está sempre à nossa frente. Nós, por mais que nós tentamos chegar a ele mantém-se sempre à mesma distância. Não, é preciso dar às pessoas uma perspectiva de futuro, dizer: Portugal, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vai ter o mesmo nível de vida que tem, por exemplo, a Espanha. A França. Mas não pode ter que a França. Porquê que não pode? A Suíça é um país muito mais pequeno e o nível de vida do suíço é ainda melhor do que o do francês. Porquê que não pode? Um sueco vive... É um país grande, mas é um país com muito menos recursos que Portugal, no sentido em que, por exemplo, é um país totalmente dependente de alimentos de outros países, porque boa parte do ano é totalmente gelado. A Noruega, por exemplo. Mas a Noruega tem petróleo. Será mesmo por aí? Então todos os outros exemplos de país que, se você for analisar, assim, tinham tudo para dar errado. Mais uma vez, eu recordo o caso da Suíça. É um país pequeno, extremamente montanhoso. E, no entanto, se é possível um país como esse ter um nível de vida melhor, porquê que Portugal não pode? E, basicamente, não pode porque as pessoas habituaram a essa ideia de que não pode. Simplesmente não pode. Porque nós não tirou-se as pessoas o direito de sonhar mais alto. Eu vou trazer outro exemplo, que é o exemplo, por exemplo, num país que é aquele que tem o melhor salário mínimo da Europa. É um dos países com o melhor nível de vida da Europa, que é um país minúsculo. Chama-se Luxemburgo, ou a Bélgica, ou a Holanda, todos países menores que Portugal em que o nível de vida é maior. Então porquê que Portugal não pode, tendo um clima melhor que esses países, tendo melhores terras do que esses países? Porquê? Claro que pode, é evidente que pode. Agora, é preciso que as pessoas comecem a acreditar, mas é preciso mais. É preciso que as pessoas, em vez de se virar para os políticos e dizer que são todos corruptos e achar que é boa ideia apostar no Chega. E eu lembro, nada é tão ruim que não possa piorar. E no caso do Chega, claramente será uma mudança para pior. Claramente, não tenho disso a menor dúvida. Então, o que é preciso é pressionar-se os políticos virados para a democracia, para obrigá-los a dizer assim: meus amigos, nós estamos a ser preteridos em relação à grande elite. Porque sempre que a crise bate nos calcanhares da grande elite, sempre se encontra uma solução. Então, há que se encontrar uma solução para melhorar o nível de vida da população. Porque podem ter a certeza, nenhum partido de extremo, nenhum partido extremista, nenhum partido que defenda regimes totalitários consegue progredir, consegue evoluir quando o país está bem. É sempre na crise que esses partidos surgem. Eles precisam da crise. E quanto maior a crise, melhor para eles. Mais facilmente chega ao poder. Hitler nunca teria chegado ao poder se não fosse o crash e a Grande Depressão. Mussolini nunca teria chegado no poder na Itália se a Itália não vivesse a miséria que era, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial. Simples assim. Esses partidos precisam da crise. Sempre que a crise bate, eles ficam todos contentes porque sabem que é a hora deles. Não podemos lhe dar esta oportunidade. Por favor, partilhem este vídeo. Assistam este vídeo até ao fim. Partilhem este vídeo. Façam com que este vídeo chegue ao máximo possível. Sobretudo
As pessoas que possam estar a achar que é boa ideia abster. E abster é votar no Chega, basicamente. Porque os eleitores do Chega, esses não vão votar nas próximas eleições. Porque esses estão radicalizados. E como estão radicalizados, eles, no dia 10 de março, no próximo domingo, eles estarão em massa a votar. E quando você opta por não votar, o voto deles acaba na prática por valer mais. Então, você que está a pensar em abster, mas é um democrata, defende a democracia, vote em quem você quiser, desde que não seja em partidos que não toleram a democracia. Por favor, pensem isso. Se não for por vocês, pensem isso pelos vossos filhos, pelos vossos netos, porque eles vão acabar por sofrer. E em relação ao meu canal, se você acha que isso é para eu poder me beneficiar, não, o meu canal não é monetizado. Eu não ganho absolutamente nada se este vídeo se transformar num vídeo tão grande que chegue a 10 milhões de portugueses. Não vai acontecer isso porque o meu site não está a ser monetizado. Portanto, fiquem bem. Vemos no próximo vídeo. Acho que já falei mais do que o suficiente.